O amigo da vizinhança embarcou em mais uma de suas aventuras em No Way Home e o filme está recheado de easter eggs e referências. Eu sou o Worky e no vídeo de hoje veremos esses detalhes e referências. Então deixa um like e inscreva-se no canal para mais vídeos. Alerta de spoiler. O filme começa com a cena pós-créditos de Longe de Casa, quando o mistério revela a identidade do Peter ao mundo. A única diferença entre as cenas é que a MJ usa o colar de talhos dado por Peter, enquanto no filme anterior não usava. Quando Peter foge do assédio, passa por 2 cartazes de Roger Musical, que foi visto recentemente na série Gavião Arqueiro. Podemos ver um anúncio do Fortnite, que agora tem skins do Aranha, PlayStation. Em Longe de Casa, Peter foi intimidado pelas homenagens de Homem de Ferro. Nesse filme, vemos homenagens ao Steve Rogers, como o escudo na Estátua da Liberdade. Isso mostra às pessoas que eles querem exaltar os heróis, por ajudar a dar um sentido a tudo que aconteceu ao mundo. Peter leva a MJ ao topo da ponte Queensbrook, que não é um grande lugar para os aranhas e MJs. Também podemos ver o bondinho que o Duende Verde tentou destruir. Daí, passam pelo metrô e sobressaem na lojinha que vimos em Longe de Casa. Uma pequena observação, podemos ver que não há um metrô nessa área, porque ele passa por cima. Isso significa que eles estavam na verdade no esgoto, por isso MJ diz que a viagem foi nojenta. No apartamento, as notícias de última hora são similares às notícias que o Venom viu em tempo de Carnificina. Na verdade, esse locutor é Pat Kiernan, um apresentador de Nova York. Apareceu em vários projetos do UCM, incluindo Hawkeye. Durante essa cena, Peter coloca uma camisa que usou depois de ter perdido o traje em De Volta ao Lar. Jonah chama Peter de Spider-Menace, um dos seus insultos favoritos nos quadrinhos. E o jeito que é visualizado o rosto de Peter meio a meio é como ele é visto nos quadrinhos. Mais tarde, Peter e seus amigos são presos pelo controle de danos. Nos quadrinhos, esse grupo foi responsável de fazer a limpeza depois das batalhas de super-heróis. E no UCM, limparam os destroços da Batalha de Nova York. Eles já até sabem que Nick Fury está no espaço, como foi visto em Longe de Casa. Enquanto é interrogado, Peter está usando a física é teórica, mas a diversão é real. Referência ao slogan do jogo do Sheldon. Usado também em De Volta ao Lar. Na TV, vemos uma foto velha do Happy, que o mostra com o seu corte que vemos no flashback em Homem-Aranha 3. E depois, vemos essa grande bomba, Matt Murdock, de Charlie Cox, no universo cinematográfico da Marvel. Para quem não sabe, existem algumas séries da Marvel que foram lançadas na Netflix, porém, por uma divisão diferente da Marvel. Mas essas séries nunca foram acolhidas pela Marvel Studios e eventualmente foram canceladas. E essa é a primeira confirmação que elas acontecem no mesmo universo compartilhado que o filme. O Peter e a tia May se mudam para o apartamento do Happy em Long Island City e seu apartamento está recheado de easter eggs. Ele está vendo Downtown Bay, igual fez em Homem de Ferro 3. Também podemos ver o robô do Tony, que na verdade o Tony construiu na faculdade. Também vimos esse robô com um valor sentimental para o Tony, por ser a única coisa que ele recuperou nos destroços de sua casa. No quarto de MJ, vemos desenhos que ela fez do Peter, e durante a conversa, Peter diz: E essa foi a primeira confirmação que tivemos que o Peter tem a mesma origem no universo cinematográfico da Marvel, como nos quadrinhos e outros filmes. Betty Brant é o rosto do noticiário da escola. Se você ainda não sabe, ela tem uma conta do Daily Bugle no TikTok. A Betty também diz: pega eles, Tigrão, que é o nickname que a Mary Jane deu ao Peter nos quadrinhos, e foi a última fala dela em Homem-Aranha 2. Go get him, Tiger. Na multidão, alguém diz, dá um mortal, uma referência a isso. E o Flash está de cabelo loiro, como nos quadrinhos, e escreveu um livro chamado Flashpoint. Flashpoint soa como uma piada a DC. Os professores criam um santuário que inclui a sua jaqueta da equipe de quiz de Volta ao Lar. No telhado, Peter e MJ estão deitados ao lado de uma tag de um artista de grafite chamado Ditko. Isso é uma homenagem ao co-criador do Homem-Aranha, Steve Ditko. Mais tarde, a homenagem está no caminhão de banquete fora do santuário, porque Ditko também foi co-criador de Doutor Estranho. No mural da Escola das Grandes Mentes Científicas, podemos ver Howard Stark, pai de Tony Stark. No apartamento, Peter está reconstruindo a Lego Death Star, que Ned deixou cair
em De Volta ao Lar. Depois de ser rejeitado na universidade, Peter vai atrás da chanceler do MIT, que foi a universidade que Tony frequentou e onde fez seu discurso em guerra civil. Daí aparece o malucão do Dr. Otto Octavius, na ponte do rio Hudson, onde ele morreu em Homem-Aranha 2. E o Peter tem um arrepio do Peter, com um zoom embaçado, igual acontece em Homem-Aranha 2. A primeira coisa que o Otto perguntou é sobre a sua máquina, querendo dizer o seu reator de fusão, que ele estava construindo em Homem-Aranha 2, e ele repete a sua fala sobre o poder do sol na palm of my hand. O Peter pendura um carro com suas teias, similar ao que aconteceu em O Fantástico Homem-Aranha. O Dr. Octopus não está surpreso de ver nanotecnologia do Peter, porque isso já é uma teoria no universo de Raimi. Depois de Peter ter controlado as garras do Doutor, ele não pôde machucá-lo. E é isso que o Dr. Octopus faz sempre com o Homem-Aranha nos quadrinhos. E ele diz: "Listen to me now." Igual sua última fala em Homem-Aranha. E ele faz referência ao ponto exato que ele deixou a sua linha do tempo, quando agarra o pescoço do Peter. E o Duende Verde aparece como uma bomba de abóbora. E seguindo a lógica, aqui está o Norman, depois do jantar de ação de graças, quando ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha. How did you say that happened? Bike messenger. Doutor Estranho traz Peter e Dr. Octopus de volta ao seu santuário, arrastando seu portal, como ele fez em Ragnarok. Otto pergunta onde ele aprendeu a fazer magia, e Estranho responde um monte de festinha de aniversário, uma referência a isso. Your powers are great. You must be popular with children. Ou isso. What's your job exactly besides making balloon animals? Doutor Estranho já tem um lagarto no cativeiro, que provavelmente veio a essa realidade bem depois dessa cena. Peter coloca seu traje ao contrário, semelhante ao traje preto e dourado dos quadrinhos. Nos quadrinhos, esse traje era quase invencível, e Peter o vestiu quando temporariamente o seu sentido de aranha sumiu. Depois ele luta com o Electro, que voltou depois de ser desintegrado em Um Fantástico Homem-Aranha 2. Mas não é o mesmo Electro. O lagarto até faz uma referência a isso, falando como o Max costumava ter um penteado, e agora ele está diferente. Ele diz que é um novo universo e se sente muito bem, porém ele nunca tinha descoberto a identidade de Peter. Então, talvez essa seja uma variante do Max. Quando eles lutam, Flint Marko, para os mais próximos, Homem-Aranha aparece para ajudar o Peter, porque no final de Homem-Aranha 3, eles tinham praticamente resolvido seus problemas. Quando o Duende Verde regressa, vemos os dois lados de sua personalidade, e ele quebra o seu capacete, o deixando ao lado de uma lata de lixo. Algo semelhante aconteceu na versão do Raimi, em que Peter deixa seu traje em uma lata. May encontra Norman no centro de caridade que ela gerencia nos quadrinhos. Doutor Estranho não simpatiza com os vilões, revelando o pragmatismo que ele mostrou em Guerra Infinita, quando ele diz: If it comes to saving you, or the kid, or the Time Stone, I will not hesitate to let either of you die. Quando Peter foge, Doutor Estranho tenta pará-lo com seus poderes. A força astral sai do corpo do Peter, como a anciã fez com ele. Depois, vemos esse grande plot twist do corpo do Peter, capaz de iludir Doutor Estranho, por causa de seu senso aranha. Isso poderia ser porque nos quadrinhos, o senso aranha não é uma habilidade física, mas sim vibrações sensoriais através de suas teias metafísicas. E quando isso acontece, você pode ver linhas igual ondas na forma astral de Peter, igualzinho aos quadrinhos. Na dimensão espelhada, Peter reconhece as espirais e usa para encurralar o Doutor Estranho. Também durante a luta, o Doutor Estranho prende sua capa no Peter, o que lembra um dos episódios zumbis de What If. Quando Peter decide ajudar os vilões, Norman diz: You know, I'm something of a scientist myself. O que é uma referência ao Homem-Aranha 1. Mas o lagarto avisa quando ele tenta consertar as pessoas, existem consequências. Como quando ele tentou trazer o seu braço de volta e se transformou no lagarto. Ned pergunta ao Aranha do Tobey se existem outros Ned. E no quadrinho existe o Ned Leeds, que era o vilão Hobgoblin.
E mais tarde, isso é aludido quando Tobey Maguire o assusta depois de dizer que o seu melhor amigo era um vilão e que ele morreu tragicamente em seus braços. E na cave, MJ encontra uma lâmina de barbear, mostrando que o Doutor Estranho não usa magia para ter aquela barba perfeita. No apartamento de Happy, há um fabricador como aquele que o Peter usou em Longe de Casa, que é alimentado pelo reator Ark. Algo interessante é que parece com o reator Ark que Tony jogou no mar no fim de Homem-Aranha 3. May e Dr. Otto tiveram um momento na cozinha que foi fantástico, porque na verdade eles já namoraram nos quadrinhos. Norman Osborn sempre foi um grande inimigo do Peter. Nos quadrinhos ele mata a Gwen Stacy e aqui ele mata a tia May, mas antes de morrer ele se assegura que ela é o compasso de Peter, dizendo que ele fez a coisa certa e finalmente diz a icônica fala. E vemos o Ned, que aprende como usar o anel do Doutor Estranho, abrindo um portal, trazendo o aranha do Tobey e do Andrew. Quando o Ned chama o Peter, os três fazem a pose icônica do meme, e mais tarde o Tobey chama o Andrew de incrível, porque as pessoas acham que os filmes do Andrew são um pouquinho péssimos. Mais tarde, Tobey se queixa de suas costas, que é um problema que ele teve na vida real, e também é uma referência a um de seus filhos. Dillon aparece com um visual igual ao dos quadrinhos, vestindo verde e amarelo. Os aranhas são espancados porque não conseguem trabalhar juntos, e Tom fala que ele era dos Vingadores. E Andrew pergunta se é uma banda, que é uma referência. Like the Beatles? Homem-Aranha é curado. Andrew tem um papo mano a mano com Max, revivendo a conexão original deles. E ele diz que achava que o Homem-Aranha era negro, uma referência ao Miles Morales. Quando o outro vê o Tobey, ele pergunta, como você está? E ele repete sua fala de Homem-Aranha 2. E no fim, o Duende Verde empurra MJ e Andrew a salva, se redimindo por não ter salvo a Gwen, uma das cenas mais emocionantes do filme. O Peter apenas quer matar o Duende Verde, apenas por vingança, e está prestes a se tornar o assassino que todo mundo acha que ele é. Porém, Tobey aparece na frente e o impede. E ele é apunhalado pelo Duende Verde. Mas Peter não mata o Duende Verde, ao invés disso, ele o cura. Peter se despede de todo mundo e decide fazer um grande sacrifício, desistir da sua vida para salvar o universo, igual ao final do Homem-Aranha e o Fantástico Homem-Aranha, onde o Peter não fica com a mulher que ama para protegê-la. O filme termina com um ar natalício, ao mesmo tempo que Hawkeye. Peter decide não dizer a verdade a MJ,